Olá, irmãos, bom domingo a todos. Domingo 15 de maio de 2021, maio, o mês da família, por isso desejo que você esteja, na medida do possível, com a sua família e que tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos desta forma, para cuidado e preservando a saúde de toda a igreja. Nós nos encontramos aqui para acompanharmos os louvores, acompanharmos o estudo da Palavra de Deus. No domingo passado tivemos então a participação do irmão Fabiano Antunes, da Jocum, né? e que no domingo, dia das mães, falou sobre a face materna do amor de Deus, uma edificante mensagem. E tenho certeza que abençoou muito toda a igreja, todos nós. Quero dizer aos irmãos que prosseguimos atentos a todas as informações relativas à pandemia e em atenção a tudo que temos recebido de informações, nós vamos tomando as decisões mais acertadas ao nosso julgamento sobre como devemos proceder em relação à igreja. Tenho conversado com alguns irmãos e perguntado sobre outras igrejas. As igrejas têm, na sua maioria, lidado com muitas restrições quando se reúnem. E isso mesmo porque a população, de modo geral, está muito reservada, muito resistente, e é o que eu tenho percebido também, conversando com os irmãos, que estão todos desejando aguardar. Há um fato novo que essa semana aconteceu: os 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão em estado de alerta, pois foi identificado já aqui na Argentina uma nova variante advinda da Índia. Também há uma expectativa muito forte de que já esteja circulando no Brasil. Desse modo, e dentre muitas outras informações, a morosidade no que diz respeito à vacina, a proximidade do período mais frio também, nos faz, então, aguardarmos um pouco mais. Conversava também com um profissional da área da saúde, dizendo que há uma certa mobilização numa expectativa de que haja uma elevação dos casos nas próximas 2, 3 semanas. Desse modo, eu não gostaria de que mesmo numa, vamos dizer assim, numa configuração azul do Brasil, né, de estabilidade, nós voltássemos temerariamente. Então, nós temos, nesse momento, como eu tenho falado aos irmãos, neste mês de maio ainda vamos aguardar sem reuniões presenciais. Temos acompanhado os irmãos, procurando fazer reuniões virtuais e raramente reuniões presenciais. E vamos prosseguir com perseverança, com paciência, com resiliência, ainda um pouco mais. Sobretudo, preservando, guardando em seu coração tudo aquilo que vocês já receberam da parte do Senhor e que possam serem conduzidos a partir e firmados nessa rocha, nessa fé, nesse amor. E o esforço que fazemos também de trazer aos irmãos uma palavra de fortalecimento, de encorajamento e de instrução acerca da nossa caminhada nesse período tão difícil. O mundo todo foi transtornado, sacudido e, na verdade, a expectativa que temos é que ainda isto será bastante alongado, até que voltemos a uma condição proximamente da normalidade que tínhamos anteriormente. De todo modo, então,
quero pedir aos irmãos que mantenham-se firmes, firmados nessa palavra, acompanhe os trabalhos. Se você também tenha alguma disponibilidade, entre em contato conosco, venha ao espaço físico da igreja, ajudar em uma ou outra manutenção, dê uma horinha da semana do seu tempo para cooperarmos juntos aqui na manutenção do nosso espaço de culto, que brevemente, com a graça de Deus, retornaremos. Quero também deixar registrado o agradecimento a todos os irmãos que têm contribuído para que aqui possamos dar auxílio material a várias famílias. Vários irmãos têm vindo buscar, agora nesse período que tem esfriado mais, cobertores, colchão, alimentos, e isso é motivo de darmos muito graças a Deus, porque a igreja tem tido condição de amparar algumas famílias, alguns irmãos. Nós também queremos deixar registrado aqui a nossa gratidão, nosso agradecimento pelo empenho que todos fizeram no sentido de manter as contas da igreja em dia. E nós temos um trabalho muito intenso dos irmãos tesoureiros, a Sueli, o Eduardo, para que isso possa ser mantido dessa forma. Nós somos gratos a Deus por todos que têm contribuído, por toda a igreja, e temos orado diariamente, continuamente por todos. Agora, então, eu convido você a participar conosco, a continuar no vídeo, assistindo, participando dos louvores que os irmãos têm contribuído e também da mensagem. Voltamos então com a terceira mensagem da série Tiago, o Evangelho Pé no Chão. Hoje, o capítulo 2, nós vamos tratar sobre preconceito, acepção de pessoas, essa é a expressão que Tiago usa, e as obras da fé. Convido você, então, a participar conosco. Tenham todos uma excelente semana, um restante de domingo também abençoado na presença do Senhor. Mais uma vez digo, se alguma coisa você tem necessidade ou queira algum auxílio em alguma área específica e que nós possamos ajudar, não deixe de nos chamar, de nos solicitar. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana, um domingo abençoado na sua família, na presença do Senhor.
cansado eu estou, mas procuro ao Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Pois bem, irmãos, vamos dar prosseguimento lendo a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2 de Tiago, da Epístola de Tiago, e nós trataremos hoje nesta série Tiago, o Evangelho Pé no Chão, como um subtítulo, o preconceito e as obras da fé. Tiago, talvez o texto mais antigo que circulou entre as igrejas, é um texto de sabedoria, é um texto que indicava, que mostrava à igreja temas muito específicos e lembrando como esses temas, essas questões humanas se conectavam e se fundamentavam no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos na primeira mensagem a questão do sofrimento, como compreender o sofrimento, como lidar com o sofrimento, qual é o papel da alegria em nós sermos sustentados nas provações da vida, algo muito, muito, muito pertinente ao nosso existir, à nossa caminhada. Falávamos sobre, também na primeira mensagem, sobre o buscar a sabedoria em Deus, a compreensão do que acontece conosco, da nossa realidade, a percepção do nosso existir em Deus. Falamos também sobre o modo como o justo, ou melhor dizendo, aquele que anda nos caminhos do Senhor, são tratados em relação àqueles que andam fora dos caminhos do Senhor. Nós também abordamos na segunda mensagem
a fonte verdadeira da sabedoria, do conhecimento de Deus, numa época muito secular, numa época em que a filosofia era um instrumento importante de obter conhecimento, informação, que os estudos teológicos levavam as pessoas a acharem que entendiam e compreendiam a vontade, o querer e o agir de Deus em meio na história da humanidade, na história do homem. E Tiago vai dizer, olha, não é assim. A verdadeira compreensão, a verdadeira sabedoria vem do alto, vem do Pai. E se você precisa de sabedoria para conduzir, para andar em sua vida, você deve pedir a Deus. Falamos também sobre o ser religioso, aparente, ou de aparência de piedade, mas, na verdade, lidando com as suas questões fora do ambiente religioso, na base da ira, da maldade, de outros frutos que não os frutos do Espírito. Foram temas e são temas estanques tratados por Tiago. E Tiago agora, então, neste que é considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento, tal como Eclesiastes, tal como Provérbios, seria como que um Provérbios do Novo Testamento, o livro de Tiago. Vimos que os temas nem sempre são conexos, mas eles são colocados de forma simples, objetiva e direta para nós, para a igreja, e por isso mesmo tão útil, tão pertinente nesses tempos de profusão de informação, onde a nossa mente, muitas vezes sobrecarregada, com muitas informações, também informações de cunho religioso, nós precisamos voltar o nosso esforço, a nossa mente às expressões simples do Evangelho na Palavra de Deus. Eu gostaria que isso fortalecesse, encorajasse, revigorasse o ânimo de todos nós, da igreja, nessa caminhada, nesses tempos difíceis. Capítulo 2, então, da carta, da epístola de Tiago, porque a diferença é que a carta é endereçada a alguém, ou um grupo, ou uma cidade específica. A epístola tem um caráter geral, são escritos gerais, e assim é considerado o escrito de Tiago, este Tiago aqui, que não é o Tiago apóstolo ou discípulo, na verdade ele veio a ser considerado um dos pais da igreja, um dos pilares da igreja em Jerusalém, mas ele era o irmão de Jesus Cristo, esse Tiago que aqui escreve, não o Tiago, um dos discípulos. Ele dá início, então, aqui no capítulo 2, na verdade, os temas são alternados e há sempre um chamado a um novo pensamento, a uma nova abordagem, normalmente com a expressão meus irmãos, meus irmãos. No capítulo 2 aparece meus irmãos no início, no primeiro versículo, e também depois, quando vai iniciar o tema de obras da fé, no verso 14, também abre com meus irmãos. Você também que pode acompanhar com a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 2, depois o verso 9, depois o verso 19, e o verso 16, são temas que ele abre com a expressão meus irmãos. Então, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, em separação de pessoas, em distinção de pessoas. Interessante que nós
vivemos num momento muito rico, muito intenso da história da humanidade. Tivemos recentemente o julgamento do assassinato daquele homem negro enforcado ao chão nos Estados Unidos. E naquele momento levantou-se um questionamento bastante intenso no nosso meio, principalmente aqui especificamente no Brasil, mas no mundo todo, mas no Brasil também, sobre o que é racismo estrutural. Vivemos essa experiência, por exemplo, do racismo estrutural, o racismo, a escravidão, que é a essência talvez mais expressiva do que seja essa acepção, esta separação, essa distinção, esse tratamento diferente de seres humanos, de pessoas. Há sim racismo estrutural, há sim em nós mesmos na nossa estrutura muitas vezes, e que é confrontada e tem que ser confrontada pelo Evangelho, que nós fazemos acepção de pessoas, separação, criamos valores e categorizamos as pessoas conforme certos critérios muito perversos que nós mesmos elegemos e praticamos. Tiago aqui vai dizer, olha, não é pertinente, é contraditório, é paradoxal, é antagônico à prática da fé, ou ter a fé, ou querer praticar, ou professar, ou andar em fé e fazer acepção de pessoas. Isto é algo que não pode ser observado no contexto daqueles que querem andar e viver em Cristo Jesus. No verso 8 ele vai dizer, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, a lei máxima, a lei de ouro, segundo as Escrituras, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ainda que exercitemos a prática do amar ao próximo como a nós mesmos e alimentarmos no nosso coração, na nossa cognição, estruturas perversas de acepção de pessoas, de distinção de pessoas, nós cometemos pecado diante de Deus por fazer e tentar exercitar a nossa vida religiosa, piedosa, nesses termos. Ora, muitas estruturas de templos, por exemplo, ou de lugares de culto, o que nós chamamos de igrejas, de nave de templos, por exemplo, de espaço, como esse espaço que temos aqui, um espaço de culto, eles revelam veladamente estruturas e comportamentos que demonstram que nós praticamos a acepção de pessoas, a distinção de pessoas, aqueles ambientes que têm mobília, assentos que distinguem pessoas de pessoas, dentro do ambiente, por exemplo, da igreja. Isso é uma forma de expressar, mesmo no ambiente religioso, da prática religiosa, e é muito próprio deste ambiente, nós estabelecermos distinções, separação entre pessoas. E Tiago diz, olha, isso é comum, isso acontece, isso é verdadeiro, mas isso é odioso, ou melhor dizendo, isso é algo que nos leva a cometermos pecado diante da palavra de Deus. Ainda que façamos um esforço
da prática do amor ao próximo como a ti mesmo. Se ainda fazendo isso, fazemos acepção de pessoas, cometemos pecado. Queria, naturalmente, vocês vão ler que esse texto, que a palavra de Tiago acerca desta questão vai do verso 1 até o verso 13, e que não estamos lendo todo ele, e ele traz muitas questões sobre sinagogas, sobre a igreja, entre aspas, sobre o ambiente religioso e como que nesses ambientes as estruturas de acepção de pessoas, de separação de pessoas são estabelecidas. Eu queria, para ilustrarmos o quanto isso é forte e que muitas vezes não é dissipado, não é resolvido na conversão, no andar com Deus, na decisão do andar com Deus ou de estar no ambiente da igreja, muitas vezes isso é algo que se perpetua nesse ambiente também. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer que houve uma situação de confronto, uma situação em que a prática da acepção de pessoas, a prática do distinguir entre pessoas e pessoas foi verificada na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E no capítulo 2 de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo dizendo que ele repreendeu a Pedro, e o motivo desta repreensão, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, deste Tiago, da epístola que estamos lendo, Pedro então comia com os gentios. Estavam todos, e os gentios eram os diferentes, eram os de fora. O contexto aqui é o judeu, o contexto aqui é racial, é religioso, é nacional. O contexto aqui é que há um grupo especial em detrimento de outros grupos de categorias, por várias manifestações inferiores. E Paulo estava dizendo: olha, antes de chegar alguns judeus aqui nesta visita que Pedro está fazendo aqui em Antioquia, Pedro estava comendo bem com todo mundo aqui, com os estrangeiros, com os gentios. Quando então chegam os religiosos, chegam grupos religiosos judeus, Pedro, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, temendo aqueles que eram os cristãos judaizantes, basicamente de Jerusalém, e que poderiam criticar a Pedro por estar comendo, sentando-se junto com os estrangeiros, com os gentios. Interessante isso, né? Como que os próprios discípulos de Jesus viveram a experiência de Jesus dando-se, de Jesus incluindo, não fazendo acepção do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, e abraçando o ser humano como ser humano, e de modo muito especial os rejeitados do seu tempo. Mesmo esses discípulos agora, eles continuam
fazendo acepção de pessoas, distinção entre pessoas e pessoas. O apóstolo Paulo resiste a isso, confronta essa prática perniciosa no contexto da igreja, esse racismo velado, estrutural na sociedade. E também os demais judeus que dissimulavam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar-se por essa dissimulação. Esta prática da acepção de pessoas, essa prática do preconceito, do estabelecer categorias de pessoas inferiores, isso contagia, isso contamina, isso se alastra, isso se instala na vida, não da sociedade, mas na vida da igreja também, na vida daqueles que seguem e que buscam servir ao Senhor. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Paulo falando, quando eu percebi que aquela prática não correspondia à verdade do Evangelho, Paulo os resiste face a face, publicamente, naquela situação específica. Porque o apóstolo Paulo vai, na continuação da sua carta aos Gálatas, vai dizer que há uma impossibilidade frente ao Evangelho de certas distinções, de certas ou qualquer distinção. E aqui Paulo vai dizer, eu percebi que eles não procediam conforme ou segundo a verdade do Evangelho. Mais à frente, ele vai prosseguir dizendo, nesta mesma temática, dizendo, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E esse é o nosso, o nosso nivelamento. Todos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, independente da cor da nossa pele, independente da nossa classe social, da nossa origem cultural, independente de qualquer categoria ou valor que adotemos para distinção entre pessoas, a grande verdade é que em Cristo Jesus, Deus nos fez todos filhos dele, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Interessante, Paulo dizendo, olha, declarar, aceitar a Cristo, professar a fé em Cristo, ser batizado e incluído no corpo de Cristo, isso implica em que sejamos revestidos pelos valores e pela vida prática e o exemplo e o modelo e a direção que temos, que é Cristo Jesus. Porque se vocês foram batizados, se vocês professam essa fé, vocês devem andar segundo esta fé. Esta fé deve aparecer como expressão desse igualamento de Deus a todos nós. Sendo assim, e Paulo prossegue no verso 28 aqui do capítulo 3 de Gálatas, sendo assim, somos filhos, todos filhos de Deus em Cristo Jesus, obra de Cristo Jesus. Sendo assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, também sois descendentes de Abraão, herdeiros de Deus segundo a promessa. Então,
como é forte essa palavra do apóstolo Paulo, que inicia na circunstância ali desse enfrentamento, desta advertência pública e direta a Pedro e também a Barnabé e aos demais irmãos que estavam fazendo acepção de pessoas, ainda que trouxessem consigo a história, o andar com Cristo, a conversão em Cristo, o padecimento por Cristo Jesus, ainda assim eles faziam acepção de pessoas, mas ele prossegue dizendo, não pode haver. Segundo o Evangelho, isto não procede, e no Evangelho não pode haver acepção de pessoas, distinção de pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer entre judeu e grego, entre escravo e liberto, também não pode haver acepção de gênero, entre homem e mulher, não há esta distinção no Evangelho. Por isso mesmo, se fazemos acepção de pessoas, cometemos pecado. Se não nos enxergamos e nos compreendemos irmãos, irmanados, igualados na obra de Cristo, também cometemos pecado. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai na mesma vertente, vai na mesma linha. Colossenses, a partir no capítulo 3, um pouquinho antes, no capítulo 3, a partir do verso 10, 11, ele vai dizendo, olha, se lá em Gálatas ele diz que nós fomos revestidos em Cristo Jesus, ou melhor dizendo, nós que fomos batizados e nos revestimos dos valores aparentes, na aparência também de Cristo Jesus, aqui ele vai usar a mesma palavra, e vós vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos revestidos na imagem de Cristo, no qual não pode haver. E aqui ele usa a mesma expressão que usou escrevendo aos Gálatas, aqui escrevendo aos Colossenses, ele diz, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Por isso que o tema abordado antecedentemente por Tiago, porque o escrito de Tiago antecede a essas cartas, nós vamos ver que é a prática das pessoas. Até hoje, a acepção de pessoas naquela região, por exemplo, produz morte e guerra. Notícias de hoje, de amanhã, desta semana, uma preocupação das nações sobre o que está acontecendo ali em Israel e Palestina. Também isso é fruto de nos enxergarmos com uma outra lente que não a lente do Evangelho, porque pela lente do Evangelho não pode haver esta acepção de pessoas, essa distinção de pessoas, porque nós somos um em Cristo. Aqui ele utiliza, escrevendo aos Colossenses, Paulo utiliza a ideia da unidade. E falando aos Gálatas, ele usa uma expressão de uniformidade. Nós fomos nivelados como filhos de Deus por obra e ação de Jesus Cristo. Esse tema é um tema que diz muito respeito à nossa sociedade, que apesar de muito inclusiva, a história do Brasil é uma história muito inclusiva, nós exercitamos, nós praticamos e nós acomodamos
perversamente, muitas vezes, dentro das estruturas religiosas. E não estou falando de outras religiões, eu estou falando das nossas comunidades, das nossas igrejas. Nós acomodamos pensamentos e atitudes que resultam em acepção de pessoas. Quer seja no mobiliário, quer seja no trato, na palavra, nós praticamos acepção de pessoas e quando assim fazemos, nós cometemos pecado diante de Deus. Esse tema é um tema bastante relevante e oportuno para nós hoje. Agora, um outro tema é a questão da fé e das obras. Como é conflituoso isso, e até o texto que Tiago utiliza, que Tiago desenvolve, também é um texto que provoca e tem provocado muitos debates, muitas discussões. Ele prossegue, então, ele inaugura, então, um novo tema, que é o tema a partir do verso 14, e lembra que eu falei para vocês, meus irmãos, e ele usa essa expressão, essa chave para abrir um novo tema, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Como podemos declarar na subjetividade, na não percepção imediata da fé, na invisibilidade da fé, nós declararmos que temos fé e que essa realidade virtual dentro de nós não se expresse de alguma forma nas nossas práticas. E esse tema se conecta com o tema anterior, quando o apóstolo Paulo usa tanto aos Gálatas quanto aos Colossenses, escrevendo da expressão de revestir-se, de colocar por fora o que está dentro. E aqui Tiago vai tratar dessa mesma temática de uma forma um pouco diferente. Como pode você ter ternos afetos, internos sentimentos acerca da fé, da sua prática religiosa, e isso não se manifestar concretamente e alcançar as suas relações, as nossas relações, alcançar o outro com o benefício da fé que habita em você. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. E essa expressão é uma expressão que traz bastante polêmica, mas Tiago está dizendo de forma muito simples: se não houver um revestimento, se nós não colocarmos no exterior estas realidades, estas declarações, o nosso crer, a nossa fé, se nós não fizermos isso, nós temos uma expressão de fé morta, porque ela não é perceptível ao outro. A fé, no verso 22, ele diz, a fé, no caso de Abraão, ela operava juntamente com as obras. Abraão se torna, então, um ser coerente com a sua fé, pois as suas obras operavam conjuntamente. Era uma expressão exterior, o que ele exercitava e praticava como fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Esse tema é bastante importante e de alguma forma também tratado por Jesus Cristo no capítulo 25 de Mateus, ali a partir do verso 31 e o final
do capítulo 25 de Mateus, onde o episódio ali é o grande julgamento. Interessante que Jesus Cristo levanta na mente, na visão, na compreensão dos que ouviam, dois ambientes. O ambiente, o cenário é um julgamento de dois grupos, de pessoas religiosas e não religiosos, daqueles que viviam a prática da vida, da fé, como algo natural, uma extensão natural das suas vidas, e aqueles que só admitiam fazer o bem através da religião. Interessante que Jesus Cristo houve daqueles que foram considerados justos, acolhidos nesse grande julgamento, e eles disseram: Senhor, nós não estamos nos lembrando de termos visto alguém que não dessemos a ele de comer. E nós não nos lembramos, não passou por nós que em algum momento era o Senhor. E Jesus Cristo diz: olha, a justificação de vocês, o acolhimento de vocês é justamente por isso, é porque a prática em relação ao outro, a prática da vossa fé, a expressão viva da vossa fé alcançou o outro fora dos ditames religiosos, fora das possibilidades de barganhas, de recompensas que muitas vezes a religião desenvolve e incute na cabeça do religioso. E eles disseram: olha, nós acolhíamos todo mundo, nós não queríamos saber se era sirineu, se era grego, se era judeu, o que era, nós não queríamos saber das realidades muitas vezes duras da vida de cada um, das suas origens. Nós simplesmente acolhemos. Tinha fome, demos de comida; tinha sede, demos de beber; vestimos, acomodamos, abrigamos, acolhemos. E isso não tinha uma força ou um ditame ou uma coerção religiosa sobre nós para que assim fizéssemos. Na verdade, eu estou parafraseando a expressão e a palavra daqueles homens nesse grande julgamento, desses justos. E Jesus Cristo disse: é isso, porque vocês fizeram para mim, sim, porque quando vocês fizeram para esses necessitados, fora da via religiosa, fora da recompensa, Deus, recebemos como se a nós mesmos fosse feito. Por outro lado, na sequência do texto, desse cenário do grande julgamento que Jesus Cristo apresenta, aqueles que eram os religiosos perguntaram para Jesus: mas Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, e remete a todas as conjunturas religiosas que isso decorre, nós não vimos o Senhor passando nenhuma necessidade, e por isso não ajudamos, por isso não fizemos, porque não identificamos que era o Senhor. E por isso mesmo eles não foram acolhidos nesse grande julgamento, porque faziam apenas por força e poder da coerção religiosa sobre a vida deles. Por isso mesmo, Jesus Cristo, em tantos momentos, confronta os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os principais do templo, porque faziam e praticavam segundo uma perspectiva religiosa. Até mesmo ler a Bíblia, até mesmo buscar o conhecimento de Deus. Analisavam, examinavam as Escrituras, porque achavam que ali poderia ter algo de vida, mas neles mesmos não tinham a intenção, a disposição, a inclinação para a obediência. Jesus Cristo, esse texto ali em João.
Queridos, nós podemos pensar então que a igreja, o ambiente religioso não deve ser o nosso ambiente preferencial para fazermos e expressarmos nessa ideia do revestimento do que cremos, fazer chegar às pessoas a obra da nossa fé. É bem verdade, eu falei isso ao início, que aqui ajudamos muitas pessoas, recorrem, buscam a igreja para auxílio, para benefício, para ajuda, para socorro. É isso, graças a Deus por isso. Mas não permita, não deixe que a sua fé seja expressa nesta relação religiosa apenas, mas que a sua fé alcance o outro com os frutos do Espírito, com as obras do Espírito. A fé que você tem é morta se as obras não forem do Espírito, se o resultado ou se o brotar dessa fé não alcançasse via frutos do Espírito o outro, o próximo, aquele que nós, lendo a lei, régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nem sempre desta forma fazemos. A parábola do bom samaritano tem ensinos preciosíssimos nesta direção. E Jesus Cristo diz, olha, faça da sua vida a expressão da sua fé, independente da questão religiosa, independente se era um judeu ou se era um samaritano caído, ajude, acolha, socorra. Isso é a expressão da fé. Jesus Cristo termina naquela parábola do bom samaritano, dizendo, faz assim, faz isso e viverá. É uma condição de ter vida ou não ter vida. Nós fomos igualados como irmãos, todos nós, em Cristo Jesus, para que pudéssemos expressar a nossa fé em frutos, em obras do Espírito. E por isso mesmo, eu acho que mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas também, vai falar o que é obra, o que é o resultado da fé, o que são as obras do Espírito Santo de Deus, o que são, ou melhor dizendo, os frutos do Espírito Santo de Deus. Você pode acompanhar capítulo 5, verso 22, Paulo escrevendo aos Gálatas, e que coopera, que corrobora, que nos ajuda a compreendermos o que é a expressão da fé. Porque quando a fé não se expressa alcançando o outro, ela em si é morta. Porque o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. E isso nada tem a ver com religião. Isso está para além da lei. E contra estas coisas não há lei. E nós, através da lei, não conseguimos desenvolver e externar nas nossas vidas a prática, a obra da fé. E lembrando ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, na sequência ali no capítulo 3, que nós lemos, não chegamos ao verso 12, mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, meus irmãos, se vocês que foram eleitos, separados, santos e amados de Deus, revestivos, e ele novamente traz essa ideia de nós nos cobrirmos desta aparência, mas que é uma aparência sustentada com algo que nós sentimos, de ternos afetos, algumas traduções vai dizer, de entranhas de misericórdia, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de humildade. Estas são obras da fé. Isto
se não verificado, se não alcança o outro, não é obra de fé. Qualquer coisa que você venha chamar de fé é morta, nasce morta, porquanto não alcança, não usa de misericórdia. Interessante que e nisso nós terminamos também, nessa meditação, o Tiago vai finalizar esse pensamento, né? Acerca da obra da fé. Ele lembra de alguns personagens, Raabe, por exemplo, e ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, já nasce morta. E a palavra do Evangelho, pé no chão, bem simples, de Tiago para nós, nesta oportunidade, é que nós somos iguais, fomos todos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós não podemos, não faz parte do Evangelho a acepção de pessoas. Também ele diz de forma muito simples: olha, se você declara coisas, se você acha que tem fé, isso só é verdade na sua vida se isto revestir a sua experiência relacional com o outro e alcançar o outro com mansidão, com longanimidade, com paz, com alegria, com amor, com humildade, com bondade, com benignidade. Estas são obras resultado e resultantes da fé que habita o nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a expressão de fé que se externa e alcança o outro com os frutos, ou fruto do Espírito Santo, nós não tocamos e não nos aproximamos de Deus. E seremos, ao grande julgamento, muitas vezes precedidos por não religiosos, porque era parte da sua vida, da sua existência, fazer o bem ao próximo. Esses dois temas são temas fundamentais para a igreja, para nós hoje. Eu queria animar você a escolher alguém, uma pessoa para ajudar. Toda a nossa condição e a nossa realidade, seja qual for, ainda que você seja um estudante que more sozinho aqui, se importe com alguém, um outro estudante, alguém que precisa de um suporte, de uma ajuda material, nos peça ajuda também, seja canal de bênção para outra pessoa, independente da classe ou qualquer distinção que foi ensinado culturalmente para você. Pratique a sua fé em amor, em simplicidade, em singeleza de coração, como que das suas entranhas, revestindo a sua vida, revestindo as suas relações. Escolha uma pessoa para ajudar, uma pessoa que perceba, que possa perceber a partir da sua aproximação, a partir do seu acolher, a partir da sua palavra, a partir do seu tempo, que possa perceber que você tem fé. Deus te abençoe. No próximo domingo vamos prosseguir com a nossa quarta mensagem, Tiago, o Evangelho pé no chão. Deus abençoe você. Eu quero convidar você a orarmos juntos nesse momento e pedindo a Deus que essa palavra alcance o seu coração, encontre um lugar especial na sua vida, na sua experiência de andar com Cristo, na sua experiência de vida, de discípulo de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra tão simples, tão direta, tão objetiva aos nossos corações, que essa palavra encontre um coração, um lugar fértil nesse momento. Pai,
e que possa produzir frutos do Espírito que alcance os necessitados, todos aqueles que estão à nossa volta, clamando por socorro, por apoio, por ajuda. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a andar nessa verdade, nessa fé, nesse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana. Ao contemplar este céu, seu azul infinito, e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim, a brisa canta embalando as verdes campinas, e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Os passarinhos alegres cantam nas matas, e a natureza me mostra que existe Deus. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas, e minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Quando o manto da noite sobre a terra desce, e o luar cor de prata ilumina o céu, vejo milhões de estrelas com fulgor brilhando, e o homem não quer entender que existe um Deus. Este imenso universo, suas leis obedecem, e nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas, e minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também Ele cuida de mim. Pois se cuida de tudo, também há de cuidar de ti.